a Bíblia, né, com as profecias, tem teorias de conspiração, tem um monte de coisa e a gente não sabe o que disso é verdade. O que é real, o que não é, né? Pô, isso tem agora uma camisa... agora a inteligência artificial também. Artificial também, que estraga a diferença entre a realidade e a ficção, que você não consegue mais saber quem é quem, né? E aí já entra todo um debate também, como é que fica isso... E os caras ricos que eu falei aqui do começo... o bunker. Os caras estão construindo o bunker, Daniel. O que eles estão sabendo? Exatamente. Quando eu vi essa notícia, nada tava me tirando o sono. Quando eu vi que esses caras cheios de grana... Aí já deu aquele calafrio, né? Cara, não sei. Você quer começar falando sobre isso? Pode ser, vambora. Por que de repente, não só os caras constroem, como deixa a gente saber que eles estão construindo? Exato. Então, é porque aqui no Brasil a gente nunca teve esse costume de... Lá nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60, era comum isso. Até no colégio os caras tinham aula de... Eles chamavam de duck and cover, né? Duck a gente acha que é só pato, né? Duck é abaixa, né, em inglês. Ah, é? É. Duck and cover. Duck and cover. É, abaixa e se cobre. Tá. Então a professora falava, vamos treinar agora, todo mundo pra baixo da mesa. Como se os Estados Unidos fosse atacado ali por uma bomba atômica, né? Alguma guerra com a União Soviética. A gente teve um pavor... Você deve ter a mesma idade que eu, não? Eu sou mais velho. Que ano? Pô, rapaz, eu acho que eu pareço que eu sou seu avô, mas acho que eu, na certidão de nascimento, devo ser seu neto. Que eu tô meio prejudicado. Sou de 82. O quê? Não falei? Mas rodou de pneu murcho aí. O quê? Eu achei que ele não é pouco, ele é muito mais novo que eu, cara. Não falei? Corta pra mim. Os caras perguntam se minha filha é minha neta, pô. Olha só, velho. Cara, ué. Mas eu acho que é o lance de estar branco, né? Com certeza. Mas o que eu ia falar é que... já passei alto sufoco com a disso. Mas você pegou aquela neura que a gente teve até aquele filme Jogos de Guerra, lembra? Que foi, cara... Aí você me pegou, hein? Jogos de Guerra? Você lembra de Jogos de Guerra? Eu vejo filme antigo, mas não tô me lembrando desse. É um filme baseado num acontecimento real, que quase rolou uma terceira guerra mundial por um erro de programa que... Foi acusado... que foi o míssil... que o russo... Como se tivesse um míssil russo vindo pra cá. Exato, esse cara salvou o mundo, né? Esse cara, salvou. Ele se ligou que era um erro, senão ele já estavam mandando resposta. Exato, não, tô ligadaço cara, nessa época teve o Day After, que era o dia seguinte. Sim, esse eu conheço. Era só filmes de... Então, é isso aí, pô. O próprio Exterminador do Futuro. Exato, né? Tem tudo a ver com o negócio da Skynet, entra a inteligência artificial também, com certeza. Skynet, você tá ligado? Que senão... Dá uma pesquisada, mas eu acho que é esse ano que eles entram em... 2024. Não, é porque era 1984, ele falou só daqui a 40 anos. Aí somando, 2024. Aí já viu, né? Mano, os caras sabem... E se eu te falar que tem uma empresa chamada Cyberdyne Systems que cria robôs? Só que é uma empresa japonesa. Que oficialmente ela só faz exoesqueleto. Não sei se a galera lembra que pessoas... que pessoa tem dificuldade de locomoção, aí ela usa aquilo ali. Aparentemente eles só fazem exoesqueleto, mas a galera diz que eles fazem uns ciborgues também, aí é conspiração. Mas né? vamos então falar disso. Vambora. O lance do bunker. Então, nos Estados Unidos é meio comum isso. Nos anos 60 ali, todo mundo tinha esse treinamento e quem tinha condição tinha bunker, né? Bunker sempre é subterrâneo ou não? Geralmente sim, ou então embaixo de montanhas, né? Dentro de montanhas rochosas lá nas Rocky Mountains, lá nos Estados Unidos. Porque a grande questão é uma guerra nuclear, radiação, né? O inverno nuclear. Então você tem, em vez de você ter que construir uma parede de chumbo gigante, você podia ficar coberto debaixo de uma montanha de pedra, né? Então muitas bases subterrâneas dessas são bases embaixo de montanhas. E que você possa ficar lá meses ou até um ano. Até anos, anos. Então tem que ter mantimento, tem que ter... filtragem de ar, de água, tem que ter filtragem do ar também para arma biológica, né? É um negócio complicado. Então era meio comum. Só que aí tinham esses bunkers, tinham os silos também, onde ficavam as ogivas nucleares. E aí, o que acontece? Com o final da União Soviética, queda do Muro de Berlim, aí Pacto de Varsóvia, que é o grupo dos países lá. Quando isso vai por terra, esse negócio de ter bunker ficou meio fora de moda. Fala, pô, bunker pra quê? Agora a Rússia é amigo. Inclusive, Exterminador do Futuro 2, quando... eles estão explicando pro John Connor novo ali, a questão do que a Skynet vai fazer. Aí eles falam, não, a gente vai jogar bomba nuclear contra os russos, eles vão jogar de volta. Aí o John Connor fala, mas os russos não são nossos amigos agora? Aí ele fala, não, mas a máquina vai jogar para eles responderem e destruir a infraestrutura humana. Então você vê que naquela época, anos 90 e pouco, né, o filme, o 2, né, não é o primeiro não.
tem aquela música do Guns N' Roses e tal, né? Que bombou na época, né? O You Could Be Mine, eu acho, não me lembro. Naquela época eles tinham esse negócio os russos são nossos amigos. Mas aí o que acontece? 2001, 11 de setembro, já voltou o medo. Os inimigos não são mais os russos, agora são os islâmicos lá, os terroristas. Aí o negócio do bunker voltou a esquentar de novo. Só que aí depois a gente tem crise sanitária, né? Pandemia. E aí os caras já, poxa, tem que ficar afastado para não pegar... Pode não ser guerra nuclear, mas pode ser uma biológica, né? Uma guerra biológica. Então eu não quero estar no meio de um monte de gente, quero ficar isolado. Aí o negócio do bunker volta a tá em alta. Aí surgem várias empresas que prestam esses serviços. Inclusive tem uma empresa grande lá que diz que vendeu um bunker pra Kim Kardashian lá, que ela gastou acho que $10 milhões, né? Que merda, né, cara? Se o mundo for reiniciado, só vai ficar os caras... Só o filé, né? Só, ó, Kardashian, os caras... Pô, eu falei filé, não foi nem nesse sentido de... Ah, não. Não, da Kardashian ser... Não, eu tô falando só os caras... Pra não pegar mal, né? Que os caras falam, pô, o pastor... Pastor falando que é gostosona. Não foi nesse sentido, não. Isso. Fiquei grilado agora, pô. Né? Mas eu entendi o que você falou. O top do... Só que tem muita grana. Só o top da cadeia alimentar, né? Que não necessariamente são os mais inteligentes, né? Pra começar com certeza. A humanidade do zero. Então, esse que é o problema, né? É a frase que eu falei da outra vez, né? Que a galera fala assim, né? Tempos difíceis criam homens fortes criam tempos tranquilos criam homem fraco cria tempo difícil. Aí fica esse loop, né? Só que esse loop tem uma ponta solta agora, porque isso foi um americano que é um doutor em matemática que falou, e por Harvard, que é o Eric Weinstein. Ele é gestor do fundo de investimento do Peter Thiel, que era sócio do Elon Musk lá no PayPal. Ele disse o seguinte, né? Agora tá diferente essa frase. Tempos difíceis criam homens fortes criam uma bomba atômica. Aí tempos difíceis criam homens fortes, e aí homens fortes criam tempos tranquilos criam homens fracos. Aí o homem fraco e ignorante pega a bomba atômica e destrói o mundo. Aí que estraga a brincadeira, né? Essa é a parte do elo aí mais fraco. Que aí rompe o ciclo, né? Rompe o ciclo. Estraga o negócio. Então, assim, depois da pandemia, aí o pessoal já começou a querer ficar afastado. Não necessariamente um bunker, mas uma casa de campo. Inclusive, no Rio de Janeiro eu vi um estudo na época ali. Os preços dispararam. Disparou. No Rio de Janeiro você tem ali o grande... Você tava lá, você sabe, né? Você tem o Grande Rio e você tem a Serra ali. Você tem Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo. Os terrenos lá triplicaram de valor. A galera foi toda para lá procurando, né? A lei da oferta e da procura, né? Muita gente procurando, o preço subiu. Então a pandemia já deu uma reaquecida nesse negócio de bunker. Agora a guerra na Ucrânia que levou isso lá em cima, né? E agora Israel, aí a coisa já vai piorando. Eleição em Taiwan, que China não ficou nada contente com o cara que ganhou. Exatamente. Que quer independência. Sim. E tal. Então, lá nos Estados Unidos, esse negócio de gastar fortuna com bunker para o pessoal da elite não é coisa rara, mas estava meio em baixa porque estava calmo. Então, não só bunker, mas tipo condomínios de bunker, né? Exato, também. Tipo uma vila lá de pessoas Exato. Vivendo num... Sim. Cada um tem uma estratégia, né? Tem um livro muito interessante chamado, em inglês é Strategic Relocation, Relocação Estratégica. Esse cara é um especialista em segurança chamado Joel Skousen, e ele escreveu um livro explicando quais seriam os lugares nos Estados Unidos mais seguros no caso de uma guerra nuclear ou de um pulso eletromagnético derrubar toda a rede elétrica, né? Que é algo que está gerando uma preocupação nas pessoas, porque a NASA tem falado sobre isso. Não que a gente confie cegamente na NASA, mas a NASA está falando que esse ano, 2024, o Sol vai ter uma atividade excepcional. Já está tendo, né? Mais intensa que o... Apareceu buraco no Sol. Eles falam que é normal, mas tem ciclos ali meio pontuais, né? Então eles estão falando que essa ejeção de massa coronal do Sol pode trazer um apagão geral. Então, apagão... A galera não tem noção do que é um apagão, porque numa cidade assim como a grande São Paulo, com 20 milhões de pessoas... Eu já vivi um apagão, pelo menos. Mas no terceiro dia começa a virar o Mad Max. Ah, não. Mas não foi tanto tempo, né? Aquele apagão, aquele grande apagão que teve, lembra, Lene? Mas que ano? Já tem um tempão? Já tem um tempo. Tem uns 20 anos, né? 20 anos? Dá uma olhada, teve um grande apagão no Brasil aí que... Eu lembro de ir pra Paulista tudo apagado. Ah, aqui em São Paulo mesmo? Em vários pontos do Brasil, assim. Brasil geral, Entendi. Que foi um dia, sei lá. Imagina 3, 4 dias. Isso, então. O terceiro dia que é fogo. Por quê? Porque começa a já virar caos. Tem uma sequência. Qual que é a sequência? No primeiro dia o cara, não, amanhã volta. Aí no segundo dia, não, amanhã volta. O terceiro dia a comida já estragou na geladeira.
Aí saque. Aí ele fala, vou lá no mercado. Aí chega lá no supermercado, o cara fala, supermercado tem gerador. Mas eles têm diesel para 3 dias. Aí o supermercado vai lá no posto de gasolina, não, quero diesel. Sem eletricidade não abastece nada, porque não consegue bombear o combustível. Exato. Então, sem eletricidade não tem abastecimento de combustível. Como a gente é dependente... Total. Isso falando só em eletricidade, sem falar na internet. Não, e na água também. Na água também, você não precisa de eletricidade para bombear, para tratar, né? Então, aí o que acontece? O cara que não está preparado, no terceiro dia ele vai lá no mercado, ele vê que não tem mais nada, que a galera já saqueou tudo. Aí ele volta para casa e vira para a família, vamos ter que sair fora daqui, meu irmão. Não tem nada aqui. Só que acontece, o tanque de gasolina não deve estar cheio. O cara não tá preparado, Mas a gente teve essa ideia. Já teve a ideia. Aí ele, vamos lá abastecer. Chega lá, não tem eletricidade, não abastece. Vamos sair da cidade que tá um caos. Tá começando quebra-quebra, invadir casa para pegar comida, vira terra sem lei. Só que o cara vai pegar a autoestrada, e ele só vai pegar a principal que todo mundo conhece, já tá lotada. Todo mundo parado. Todo mundo foi. Aí então engarrafa, porque tem muita gente, engarrafa porque o carro enguiça, sem combustível. Aí o cara tem que parar e ir a pé, meu irmão. Imagina a galera ir a pé. Então, esse Joe Scouse, ele vai explicar, você tem que ficar ligado. Começou a dar a zebra, no primeiro dia você já sai fora. O carro tem que estar com o tanque cheio, cena meio assim, só que aí a rua deserta em Nova York é o advogado do diabo, lembra? Quando o Keanu Reeves, ele se liga que o patrão dele é o diabo, e ele se liga que é o pai dele. Sei. Aí ele fala, pô, e agora? Desculpa você que não assistiu o filme, acabou de tomar um spoilerzão. Tomou um spoiler violento, né? Eu acho que isso tá meio já quase na sinopse, né? Não, o cara que não assistiu o Advogado do Diabo até hoje... ele deu mole também, né? Deu mole. Filmaço, né? Aí ele vai a pé pro escritório do cara, que fica na cobertura lá em Nova York, aí tá tudo deserto, né? Acho que é um clima assim, né? Você fala, pô, tá deserto. Mas tem outro filme, o do Tom Cruise, cara, que ele acorda também tá... é o Dia Depois de Amanhã? Não, é Guerra dos Mundos. Não é esse ou não? Não lembro. Guerra dos Mundos é invasão alienígena, né? Que também ele começa já com os alienígenas atacando. Sai sem nada, assim. No deserto. Será que é o... Mas é engraçado que... Oblivion? Oblivion é um... Oblivion eu acho que já é depois que tudo acontece. Mas é engraçado que o que você falou, a sequência, vários filmes mostram exatamente isso. Walking Dead também, né? Você vê os carros todos parados. Não, o filme que mais bombou agora esses tempos que mostrou esse é O Mundo Depois de Nós. Putz, esse Leave filme... the World Behind. Cara, esse filme também... esse aí já é um... E parece que a família Obama, né? Obama que patrocinou. Né, que acho que é High Ground Productions. E lá também foi alguma coisa cibernética, né? Que foi dá uma pane. Foi. Não falam o que é, se é alienígena, se não é. Ali você vê certinho como é que o cara que não conhece isso se dá mal. Por quê? Porque eles estavam em Long Island e aí é uma ilha. É uma ilha. É uma ilha. Onde se passa o filme é uma ilha? É Long Island. É por isso. É uma ilha. É uma ilha que tem uma ponte que dá acesso a Nova York. Então eles até explicam, pra gente fugir daqui, a gente vai ter que cruzar Nova York, que deve estar um caos. E agora? Putz, ele tava sem barco, sem avião, sem helicóptero. Ferrou. Então é por isso que o autor desse livro, o Cleon Skousen, ele diz que os piores lugares para uma situação dessa são ilhas e penínsulas. Você fica encurralado. Você tem uma limitação geográfica para sair fora. Só que aí entra um problema, que o cara chega para mim e fala, Daniel, como é que você diz que a ilha é o pior lugar? Aí eu primeiro falo, não foi eu que disse, foi o livro. Tá. Eu não sou especialista em segurança. Como é que você diz que a ilha é o pior lugar? E esses caras top aí, o filé? Vão pra ilha. O filé? Tá tudo indo pro Havaí, pra Maui, Kauai. Como assim? Eu falo, peraí, o livro foi escrito para pessoas com recursos normais. Limitados, claro. É lógico. Você tem recurso ilimitado. O Havaí e a Flórida são os piores lugares no livro do cara. Tiraram nota 0. Porque o Havaí, ele diz, depende de comida ser importada. Depende de combustível ser importado. Dá uma zebra ali pra tu sair, como é que faz? Não dá pra sair de carro. Aí ele diz, se você tiver um iate grande e rápido, beleza. Ok. Se você tiver um avião particular seu, porque eles vão fechar os aeroportos, né? Claro. Sem internet, sem eletricidade, você vai ter que sair voando na guerreirice. A olho sem instrumentos. Sem instrumento. Então, se você tiver um avião, um helicóptero, um barco grande e rápido, Lene, aí é tranquilo. Abre uma lista aí de coisas que a gente precisa comprar. Pra gente agilizar. Pra gente agilizar. O iate que ele falou não deve ser barato. A gente faz um crowdfunding aí. Vamos fazer um crowdfunding. Faz uma vaquinha. Pro inteligência virar um bunker. Mas aí a galera vai vir mas toda... já é quase, né? Já é quase, mas tipo, a gente aqui não tem acesso a mar.
Tá difícil não aí. Tem como... Um helicóptero. Um helicóptero é bom, lógico. Mas e combustível e estocar tem combustível estocado. Cara,